É meu pai, né? Agora eu vou... Eu acho que eu tenho a prova do Viana aqui. A outra que ele deu. Deixa eu dar uma olhada nessa papelada aqui. Mas essa aqui é a parte 2 do vídeo que eu fiz de revisão da qualidade das moléculas. Eu vou resolver fazer alguns exercícios, né, que tem aqui e pegar um exemplozinho daqui da prova pra mostrar pra vocês as moléculas, as moléculas, as moléculas que são polares ou apolares e enfim, que ele pediu aqui, né, que tem aqui bastante coisa, tá? Meu pai chegou, ele vai falar cachorro, peraí. Se vocês ouvirem alguém falando, é meu pai e a minha mãe, que eu tô aqui na sala, porque é mais fácil. Eu tô no meu quarto, não. Ai, ai. Que a minha mesa tá aqui agora. O que eu ia dizer que eu tava falando mesmo? Eu vou fazer exemplo, né, de como descobrir se a molécula é polar ou apolar. Eu vou pegar algumas moléculas que ele deu na prova pra poder mostrar, tá? Como faz bonitinho, ok? Então, vou começar pela que ele deu primeiro, inclusive, que era do... Aqui, ó. Tá focado? Aqui. É do gás metano, que é CH4. Ok. Primeira molécula que ele deu. O que ele pediu mesmo? É pra saber se é dipolo induzido e a geometria, né? Pra você saber esse negócio de dipolo induzido, dipolo permanente, você tem que saber fazer, né? Saber se a molécula é polar ou apolar, né? Então, cadê? Vou fazer de roxa. Deixa eu pegar a caneta. Aqui. CH4. Tá dando pra ver? Acho que tá. CH4, certo? Como eu já tinha falado, né? Vai fazer daqui... Opa! A caneta voando. Vai fazer aquele mesmo esquema que a gente aprendeu com a Elsa, né? Pra você estabilizar as moléculas lá. Regra do octeto, essas coisas. Daí, ó, eu tenho, né? CH4, né? C, né? Como eu tenho 4 carbonos, quando a gente vai fazer a cadeia carbônica, é uma dica, né? Lembra que o Viana falou lá na sala que a molécula do gás metano, a gente escreve ela assim, né? Como se a gente também fosse fazer uma cadeia, né? Porque não, na cadeia carbônica, né, a gente faz os carboninhos assim, ok? Mas no gás metano, ela é assim, né? É um pra cima, né? E assim, os 3 pra baixo, certo? Então você pode fazer assim, ou pode fazer dessa maneira aqui também. Como é que fala? Pra saber se a molécula é polar ou apolar. Não vai fazer diferença. Tá, eu falo que é meramente estética. Daí, ó, o carbono a gente sabe que tem 4, né? Como que eu vou saber? Ou você faz lá a distribuiçãozinha por camadas lá, ou você só olha na tabela periódica e vê qual família ele tá. O carbono tá, no caso, família 4, né? Ele vai ter 4 elétrons na última camada de valência dele, ok? Daí, os 4 hidrogênios, né? Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, e outro hidrogênio aqui, certo? Daí, ok, a gente faz as ligaçõezinhas, né?
Beleza, fiz, né? Agora eu vou ver. Lembra que eu disse que para você saber se a molécula ela é polar ou apolar, você tem que olhar o número de nuvens eletrônicas e o número de átomos ao redor do átomo central, né? Ok? Então, primeiro de tudo, né? Qual é o átomo central daqui? O átomo central disso aqui é o carbono, né? Ele está no centro, ok? Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central? Temos aqui, a gente tem uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, quatro nuvens eletrônicas, certo? Então, ó, marca aqui, ó. Eu tenho quatro nuvens eletrônicas, certo? Quantos elementos ou átomos... Elementos e átomos é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, ok? Lembrando que átomo é diferente de molécula, ok? Isso daqui é uma molécula. Pera aí, tá, não tá focando. Isso aqui é uma molécula. Se fosse, por exemplo, o carbono separadinho aqui, isso aqui é um átomo, ok? Certo? Então, o meu pai está falando, desculpa, eu já vou sair daqui. Mudar para outro lugar. Quantos átomos ao redor? Quantos átomos iguais eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho quatro também, não é? São quatro, porque são quatro átomos de hidrogênio, ok? Então, aqui, ó, tem quatro átomos ou elementos, tá? Beleza? E quando quando o número de nuvens eletrônicas e o número de átomos ou elementos iguais ao redor do átomo central são iguais, né? A molécula é o quê? Ela é apolar, tá? Escreva de aluno. Ela é apolar. Certo? Outro exemplo, agora deixa eu pensar. H2S, pode ser? Água é o que mesmo? A água é polar, né? Polar. Já tinha feito esse exemplo, né, da água, né? Já acho que já. Tem H2S agora. Cadê? H2S. Lembra que eu falei do exemplo lá dos ácidos? Ácido clorídrico, ácido, essas coisas, que são dois elementos diferentes, né? Eu poderia colocar aqui ela direto como polar? Poderia. Mas vamos dar uma olhada só porque ele tem esse doisinho aqui, pode fazer diferença depois, certo? Por exemplo, ácido sulfúrico tem muito mais, muito mais átomos diferentes, né? É sempre bom a gente dar uma olhada antes de, tipo, colocar direto, se a gente não tem, vou dizer assim, uma certeza, certo? Então, montando ela aqui, eu fiz de preto para caneta. Montando ela aqui. Como eu vou saber qual é o átomo central? Geralmente é o átomo que tem uma unidade dele só. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o S, né? Então, esses dois Hs, eles têm que ficar um na ponta, outro na ponta, certo? Então, ó, eu tenho aqui o S, né? Enxofre. Aqui o H. E aqui o H, certo? H eu sei que é 1. Quanto que vale enxofre? Não vou distribuir, mas eu quero saber quanto que vale enxofre. Procura ele na tabela, né? Achei o enxofre. Tá em qual família? 6A. Então, quantos elétrons ele vai ter na última camada? 6, certo?
ele vai ter 6, ok? Daí eu ponho uma aqui pra ligar aqui, uma pra ligar aqui, daí eu completo o resto com 6 que faltam, né? Aqui uma, duas, um par aqui, né? E outro parzinho aqui, certo? Faço a ligação, né? Certo? Fiz a ligação, beleza? Daí agora, qual o átomo central dessa molécula? Cadê a caneta? Achei o átomo central. Enxofre, certo? Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor? Oh, por que tá no... Eu olho aqui pra cima, o negócio tá focando e desfocando. Quantos átomos... como é que fala? Deixa eu ver se eu consigo prender o foco. Acho que... agora acho que vai ficar focado certinho. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho essa, né? Essa daqui dessa ligação, essa daqui da outra, mas porém eu tenho essas outras duas aqui, certo? Que eu tenho que contar, os pares, certo? Se fosse uma sozinha, não contaria, certo? Mas como é um parzinho, né? Tem que sempre ser duas. Eu tenho que contar. Então tem uma, duas, 3, 4 nuvens, certo? Então eu vou marcar aqui. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, ok? E quantos átomos eu tenho ligados ao átomo central? Ou átomos ou elementos? Eu tenho esse H ligado ao átomo central que é o enxofre, e eu tenho esse H aqui que está ligado ao átomo central e enxofre, certo? Eles são iguais? São iguais, certo? Então, ó, eu tenho 2 átomos, certo? 2 átomos. Eu tenho 2 átomos. E quando o número de nuvens eletrônicas é ao redor do átomo central e o número de elementos ou átomos é iguais ao número de átomos ligados ao átomo central for diferente, quando esses números forem diferentes, a molécula é polar, tá? Eu espero que eu não esteja ficando confuso, tá? Aí, se tiver dúvida, só me manda mensagem depois, ok? Eu não ligo de ficar respondendo, não. Podem mandar. Aí, outro exemplo. F2. F2. F2, quando eu tenho 2 átomos iguais, né? A gente já sabe que ela vai ser uma molécula apolar, certo? Que susto. Eu sei que essa molécula, então, vai ser apolar. Desculpa, meu pai entrou. Tá. Certo? Apolar. Vamos para um exemplo mais, vou dizer assim, mais complexo, pode ser? H2, C e Cl2. Como vou montar essa molécula para saber se ela é polar ou apolar? Lembra que eu falei? Você vai pegar o... Meu cachorro fugiu. Lembra que eu falei que você vai pegar o átomo que tá... Como é que fala? Que tem menos quantidade dele. No caso, nessa molécula, eu tenho um carbono só e 2 desses daqui, certo? Como eu tenho um deles só, ele vai ficar no meio, tá?
Então, aqui, não sei. Ok? Como vocês podem ver, eu tenho 2 de cada, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Geralmente, né, quando a gente tem 2 elementos, que nem eu fiz aqui, ó. Eu coloco um H aqui, certo? Então, eu vou continuar com isso do H, dos 2 lados. Sempre assim, viu? Assim, eu tenho um H aqui, certo? E um H aqui. Eles retinhos aqui, certo? Daí aqui, eu tenho os 2 CLs, certo? Então, eu vou ter um CL aqui em cima e outro CL aqui embaixo, certo? Sempre assim, ó. Tipo, eu tenho assim e assim, certo? Acho que deu pra entender o que eu quis dizer? Eu acho, eu espero que sim. Beleza, o carbono eu vi que eu tenho 4, né? O hidrogênio eu sei que tem 1. E o Cl, quanto tem? Vou lá na tabela. Porque eu não quero fazer a distribuição lá por camadas. Vou procurar Cl na tabela. Achei o Cl. Veja de qual família ele está. Ele está na família 7, né? 7A. Família dos halogênios. Logo, eu subentendo que ele tem 7 elétrons na última camada dele, certo? 4, 5, 6, 7. Aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2. Ok? Vou fazer as ligações, né? Esse daqui com esse, né? Estabilizei o Cl, né? Precisa de um só para completar 8, né? Aqui também. O hidrogênio com 1, né? O outro hidrogênio aqui com 1, né? E o carbono 4. E ele já tem 4 ligações, tá estabilizado, todos eles, né? Pela regra lá do octeto, certo? Beleza. E agora, como eu faço? Como eu disse, eu vou pegar o átomo central, né? Eu sei que o carbono é meu átomo central, certo? E ao redor do átomo central, eu tenho as nuvens eletrônicas, né? Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? Eu tenho 4, né? Eu tenho essa e essa. Aqui, ó. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas. E agora? Quantos elementos iguais eu tenho ao redor dessa molécula? Tenho 2, né? Ah, mas não seria 4? Não posso contar? Não, não pode. É 2, tá? Não sei dizer o porquê, eu só sei que é assim, eu prefiro não questionar também, certo? Quando for assim, né? Sei lá, seja outro elemento aqui, ou seja, enfim, diferente de hidrogênio, assim, mas sempre vai ser 2, entendeu? Você não vai contar os 4, vai contar apenas 2, tá? Então, eu tenho 2 átomos ou elementos, certo? E quando o número de nuvens é diferente desse númerozinho aqui, eu sei que a molécula é o quê? Polar, né? Sei que a molécula é polar. Então, esse daqui, vou escrever aqui do ladinho. É polar. Certo? Meu pai gritando com um cachorro, pera aí.
Eu cortei uma parte do vídeo aqui, tá? Eu dei o exemplo, né, do primeiro lá do gás metano, né, pra fazer. A do CO2, né, eu já dei no exemplo no primeiro vídeo. Essa daqui, ó, CCl4, vamos fazer ela. Opa, risquei a prova. Opa, cadê minha caneta? Qual que é? Dá pra ver? Tá. CL4, ok? Qual que é a outra que tem? Amônia, né? NH3 e essa outra aqui, que é berílio e H2. Como saber se essas moléculas são polar ou apolar? Mesmo esquema, né, que eu falei. Aqui, como eu vou saber qual... Opa, não dá pra ver. Como eu vou saber qual átomo eu vou colocar no centro, né? O átomo que tem menos, né? Aqui, ó, eu tenho um átomo só de carbono e eu tenho 4 de Cl, né? Então, o carbono vai no meio, porque ele é o menor. Né? Daí, né, eu sei que tem 4, posso colocar assim. Cl, né? Cl, a gente já tinha visto lá anteriormente que Cl tem 7, né? Ele é da família dos halogênios, todos os halogênios são assim, que a gente já tinha visto, acho que com esse Gisele, né? Se eu não me engano. Certo? Faço as ligações, né? Cada um com uma, né? Beleza. Agora vamos lá. Qual o átomo central disso daqui? Carbono, né? No carbono, tem quantas nuvens eletrônicas no carbono? Tem 4, né? Essa daqui, 1, 2, 3, 4, né? Então, tem 4 nuvens eletrônicas. Quantos elementos ou átomos iguais eu tenho ligado ao átomo central? Eu tenho... Todos eles são iguais, né? Cl, né? Quantos Cl's eu tenho? Eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem 4. 4 átomos iguais. Ok? E quando esses númerozinhos aqui são iguais, a molécula é apolar, né? Apolar. Ok? Amônia. Agora. Caneta preta. A amônia. N. Vem pra cá. Vou fazer do jeito que ela, que ela ficaria, tá? Mas se quiser fazer ela em Tzinho assim, ó, pode também, tá? Nitrogênio. Nitrogênio, né? Não vou fazer a distribuição por camadas dele, vou olhar na tabela em qual família ele tá, né? Acho o nitrogênio, achei o nitrogênio. Nitrogênio está na família 5A. Logo, ele vai ter 5... 5... Como é que fala? Elétrons na última camada dele, tá? Não, vou fazer ele em T. Vou fazer ele em T mesmo, porque vai sobrar 2 nuvens. É mais fácil de visualizar. Fiz
duas aqui, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ah, por que você fez desse jeito? É só pra mostrar que vai sobrar um par de nuvens, tá? Mas, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só depois tem que olhar, tá? Se vai sobrar nuvem eletrônica e dá pra fazer par, entendeu? Beleza, fiz o nitrogênio, vi que ele tem 5, né? Vou fazer os hidrogênios agora. H, né? Aqui eu sei que tem outro H. E aqui eu tenho H. Certo? Faço as ligações. Né? Ok. Qual o átomo central? Nitrogênio, né? Ok? No nitrogênio, quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do nitrogênio? Eu tenho essa nuvem, eu tenho essa nuvem, eu tenho essa nuvem e tenho esse par aqui, né? Sobrou. Se fosse sozinho, não ia contar. Se tivesse uma bolinha aqui só, não ia contar como par, ok? Então, ó. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas aqui, certo? Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, certo? E quantos elementos eu tenho ligados ao átomo central, ao nitrogênio? Elementos iguais. Eu tenho esse daqui, esse e esse, tá? Eu tenho 3 hidrogênios, né? Então, eu tenho 3 átomos iguais. Os números daqui são diferentes, certo? Logo, ele é apolar, tá? Ah, apolar não, polar. Logo, essa molécula, ela é uma molécula polar. Certo? Essa aqui agora. Ai, ai. Ai, berílio. Não quero distribuir o berílio, né? Vou olhar aqui na tabela, procurar ele, qual família ele tá. Na família 2A, ele vai ter 2 átomos, né? Não tinha falado dele. Então, eu sei que o berílio vai ser no meio, né? Porque só tem ele Nossa, eu tô terrível hoje. Essa rinite. Eu sei que o berílio vai ser no meio, né? Porque ele está em menor quantidade de átomos aqui, tá? Daí, ó, berílio, né? Tem um berílio só. Eu sei que ele tem 2, né? Então, eu posso fazer isso aqui, né? Ligado aos 2 hidrogênios, né? Faço as ligações, né? Ok? Agora eu vou analisar, né? Eu sei que o átomo central é berílio, né? Quantas nuvens eletrônicas tem no átomo central? Eu tenho 2, né? Tem uma, 2. Eu tenho 2 nuvens eletrônicas, certo? E quantos elementos ou átomos eu tenho ligados ao átomo central? Eu tenho 2 hidrogênios, certo? Eu tenho 2 átomos aqui, né? 2 átomos de hidrogênio ligados ao átomo central. Esses 2 números aqui são iguais, logo a molécula é apolar. Ok?
certo? É isso, gente. Não tem muito que... Acho que tem mais exemplo. Mas eu posso fazer depois. Se precisar, né? No caso. Depois eu faço mais. Quando eu for fazer geometria molecular. Mas pra saber se a molécula é polar ou apolar, é isso aqui mesmo. Só isso, tá? Ok? Só isso, gente. Dúvidas? Só manda mensagem, tá?